Pessoal, as coisas não estão fáceis no São Paulo. Mais uma lesão e jogador não deve mais jogar. A princípio, nesta temporada. Veremos aí como que vai ser o planejamento para o próximo ano. Vamos comentar com vocês as principais informações de hoje e um possível aí desmanche no São Paulo. Será que vai acontecer? Mudanças no futebol? Vamos comentar tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes, sobe aquele like aí, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, falta pouquinho, eu vou presentear uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do nosso São Paulo Futebol Clube. Bom, ontem comentamos um pouco sobre a questão física aqui dos jogadores do São Paulo, né? Fiz um comparativo da situação física do Lucas, com 33 anos, e com a do Reinaldo, que tem 36 anos hoje lá no Mirassol, muito bem fisicamente jogando de lateral esquerdo. Bom, hoje surgiu a notícia do Dineno, que de forma misteriosa, né, que estava sentindo dores e tal, ficou fora dos confrontos contra o Grêmio e também contra o Mirassol, e hoje o São Paulo soltou o comunicado que o jogador passou por uma artroscopia. Ele acabou realizando um procedimento com a equipe do Dr. Moisés Cohen, né, o Cohen, o doutor que acabou ali cuidando do Lucas e tal, que fez o tratamento no jogador, né? O Dineno, no caso, acabou realizando uma limpeza do menisco nesta quarta-feira. Então, esse aí foi um dos motivos no qual deixou o jogador fora dos confrontos contra o Mirassol e contra o Grêmio. Então, como sempre no São Paulo, né, os caras sempre tentam dar aquela famosa maquiada, né? Dineno, no caso, rapaziada, segundo informações que apuramos nesta noite, ele não deve mais jogar nessa temporada. Agora fiquem abertos se o São Paulo vai ter talvez uma gratidão, se vai existir aquele papo de que o jogador não teve tempo de mostrar o seu futebol por conta da lesão e aí renova o contrato com o atleta, ficando aqui por mais um tempo. A tendência é que isso não deve acontecer, mas tem informações, isso é até questão de lei, tá? Que um jogador lesionado, ele não pode ter o seu contrato rompido e tal, encerrado, ele tem que ser tratado no clube, né, e ser devolvido ou encerrar o seu vínculo bem fisicamente. Veremos como que será essa situação do jogador Dineno. Lembrando que aconteceu algo semelhante com o André Anderson, que sofreu lesão e tal, daí o São Paulo devolveu o jogador e o jogador colocou o São Paulo no pau. Então, como sempre, essas coisas precisa ter cuidado, tá? Então, a princípio, o Dineno não vestirá mais a camisa do São Paulo, deve se recuperar e depois não deve continuar. Mas, se tratando de São Paulo, deixa aquela pulga atrás da orelha, tá? Então, cara, isso mostra mais um caso. Só que no caso do Dineno, só voltando um pouquinho à situação, não era muito segredo que isso poderia acontecer. Lembra quando o São Paulo contratou o Dineno? O Teclas veio aqui no canal, trouxe histórico de lesões do atleta e eu comentei, rapaziada, esse jogador ele acabou de sair de uma cirurgia de LCA. Ele tinha alguns meses ali que tinha voltado da lesão no joelho, né? A mesma que teve Caleri e também Rian Francisco. E o São Paulo contrata um jogador que acabou de sair de uma lesão de joelho, é meio arriscado, né? Então estava meio que na cara que iria dar problema, visto quando o jogador vem hoje trabalhar aqui no São Paulo, ter a preparação física aqui do São Paulo, a tendência é que ele vai ter um problema de lesão. E, obviamente, aconteceu com o Dineno, tá? Até lembrei ontem vocês que o Lucas, o Wendel, o próprio Oscar, eles, no caso, não tinham histórico de lesões. E no São Paulo, o jogador que tem histórico de lesão, irmão, a tendência é piorar, visto que o que não tem nenhum histórico se lesiona e tem problemas. E sabe o que me preocupa também? Se o tratamento do Rian Francisco e o Caleri estão sendo bem feitos. Me preocupa demais, irmão. Porque o Dineno acabou de sair de uma situação semelhante e veio para o São Paulo. E deu um problema no joelho de novo. Será que a tratativa dessas lesões do São Paulo estão sendo bem feitas? Eu fico com essa dúvida. Será que o Caleri e o Rian vão voltar bem fisicamente?
O caso do André Silva, vale lembrar que ele também teve uma lesão no joelho. Diziam que era LCA, até agora eu não sei se é ou não, mas estão tratando a lesão de forma conservadora, sem cirurgia, né? Então, tratamentos diferentes. E aí, como que vai voltar o André Silva também? Fica essa interrogação. Eu até contei para vocês um tempo atrás que o jogador Deulofeu, ele sofreu uma lesão de LCA e ele, eu acho que tem uns 5 anos essa lesão que ele sofreu. Ele não voltou a ser o mesmo jogador até rescindir o contrato com o último clube e tal, porque ele não conseguia jogar mais. Então é uma lesão que você precisa ter muito cuidado, tanto na recuperação até na contratação de um jogador que passou por esse tipo de cirurgia. E aconteceu agora aí o problema com o Dineno, né? Então era meio óbvio que daria alguma coisa, visto hoje a nossa preparação física, o nosso departamento médico. Bom, mais uma baixa, né? Mais uma lesão de jogador do São Paulo, mas o Casares na semana passada disse que o CT do São Paulo é maravilhoso, a estrutura, os médicos, os equipamentos, que tá tudo perfeito. E mais um caso de lesão hoje aí. É lamentável. Rapaziada, rapidinho um recado da Maisage aí para você. Lembrando que esse mês haverá mudanças no governo. Então, se você quer antecipar o saldo do seu FGTS, cara, entre em contato com eles imediatamente para você conseguir resgatar essa grana. Telefone na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Empresa séria, parceira aqui do Teclas há mais de 3 anos. Já ajudou bastante gente e certamente vai te ajudar nessa também, tá? E um outro recado rapidinho, aproveitando o gancho para vocês. Eu sei que não está muito no time, tá? Mas essa camisa de treino do São Paulo, que eu acho bastante legal, eu acho ela bonita, eu curti pra caramba, ela tá em promoção. O link eu tô deixando para vocês aqui na descrição do vídeo. Está saindo apenas R$ 114. Aproveite lá na Netshoes, o link já com desconto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque logo, logo esse valor certamente vai mudar, então toda hora ali muda os valores lá da Netshoes, tá? Então entra lá no link e pega essa promoção aí, camisa legal, galera. Eu curti bastante para você fazer uma caminhada, uma academia, o pano é bem levinho. Certamente você vai curtir bastante, uma dica aí para vocês, não é patrocínio não, tá? Bom, rapaziada, vamos lá então, ó, continuando com vocês. Quero falar aí que semana que vem vai ter algumas reuniões no São Paulo para decidir o futuro do clube em 2026, para definir ali questões orçamentárias, reforços, saídas de jogadores. Então eles vão conversar ali a diretoria e vai ter também a participação do Hernan Crespo. Entre a cúpula do São Paulo, que ainda permanece o Belmonte, e o Casares não tem saco roxo de tirar ele do comando do São Paulo, ele colocou outro cara lá, que é o Márcio Carlos Magno, que é o superintendente lá do Morumbi e tal, e agora vai ficar no futebol do São Paulo na Barra Funda, ele junto com o Belmonte, né? Então, duas pessoas ali que são do Conselho do São Paulo, então para você ver que não tem nenhum profissionalismo hoje com o Casares, né? A gente esperava que saísse o Belmonte e entrasse um profissional da área, não. Ele encaixou lá um outro conselheiro e permaneceu o Carlos Belmonte. Cara, o Casares é muito frouxo, gente. Que presidente bunda mole, ele não tem culhão, mano. Ele não tem culhão de falar, ô Belmonte, já deu pra você, tchau. Não consegue. Ele não consegue, mas isso é por questão política. Se ele fizer isso, ele perde ainda mais a sua força lá no Morumbi. Ele tá visando o próximo ano, tá? Então, para ele, é melhor ter o Belmonte ali, mesmo eles não se falando, do que não ter. Essa é a realidade, então isso prova que o Casares é frouxo demais como presidente. Bom, rapaziada, então eles vão discutir lá as metas do próximo ano, vai ver quem sai, quem fica. E entre os jogadores aí que podem deixar o São Paulo, isso já é quase certo, tá? É o próprio Dineno, que sofreu essa lesão aí hoje, né? Que fez o procedimento e tal. O Rigoni também não deve continuar. Ele vai precisar jogar praticamente todos os jogos, pelo menos 45 minutos, para atingir ali a meta para o São Paulo ser obrigado a contratar ele, tá? Então, a questão do Rigoni fica bastante difícil. O São Paulo só vai renovar se for bobo. Essa é a realidade. Só se os caras virem com papo, pô, a gente gosta dele, gratidão, é bom de grupo, vai ser importante. Vai ter essa desculpa, né?
Mas a tendência é que não fique o Rigoni, não fique o Dineno, o goleiro Leandro também não deve renovar o contrato. E a questão do Luiz Gustavo, ele só não vai ficar também no São Paulo por questão financeira, questão de salário dele, tá? Mas é algo que também que a gente tem que deixar uma interrogação nessa história, porque o São Paulo é capaz de mudar a rota, tá? Conversar com o cara, ele abaixar o valor e tal, e ele acabar ficando aqui por mais um tempo. Tinha um burburinho de que ele poderia ficar mais 3 meses aqui no São Paulo em 2026. Isso o São Paulo, por enquanto, descarta. Mas, segundo informações que apuramos, a tendência é que ele não fique no São Paulo. Mas como eu sempre falo para vocês, o que surge de informações, a gente não consegue hoje, infelizmente, colocar a mão no fogo, tá? E referente a outras saídas de jogadores que ainda possuem contrato, igual eu disse, vai ter uma reunião na semana que vem, que eles vão definir ali quem o Crespo quer contar no elenco, né? Se vai ficar ou não. Então, casos aí como Oscar, Lucas, Wendel, esses jogadores, rapaziada, é pouco provável que eles saiam do São Paulo, tá? Eu não acredito que eles vão sair, não. Ainda mais pela questão financeira do São Paulo, né? Que vive hoje e não vai poder fazer grandes contratações. Então são jogadores que a diretoria hoje confiam, né? Mesmo não jogando, eles confiam nesses caras que talvez ano que vem eles possam render. E tem a questão também de salários e tempo de contrato deles, que ainda tem um certo tempo de contrato. E não é qualquer clube que vai cobrir o que eles ganham, principalmente o Oscar, que bate 3 milhões de reais. Quem vai pagar o salário dele aqui no Brasil, gente? Ninguém vai pagar, ninguém é louco visto o futebol que ele não joga, no caso, né? Então, semana que vem aí serão discutidos e pode ser que surjam burburinhos de alguns nomes que podem deixar o São Paulo no ano que vem, a partir da próxima semana. Veremos, vou acompanhar. Qualquer detalhe a gente vem trazendo para vocês aqui no canal. Tem a questão do bicho para o elenco, para classificar para a Libertadores. Isso já tinha já acertado entre os jogadores. Por qualquer competição que o São Paulo fosse, no caso, classificar para a Libertadores, já tinha aí esse bônus que os jogadores iriam receber. Então surgiu o papo, né, de que teria um aumento nesse bônus e tal, mas isso, a princípio, eu acho que é meio que conversa fiada. Os jogadores deram risada do Casares, né, depois que surgiu aquela nota do superávit, da diminuição da dívida. Então o Casares está sem moral ultimamente, ele está sem moral demais, tanto no elenco quanto no conselho. E uma classificação hoje na Libertadores, visando uma classificação direta, é praticamente impossível, né? Então São Paulo vai ter que depender de Flamengo ou Palmeiras na Libertadores, Fluminense na Copa do Brasil, para abrir ali um G5, G6, e o São Paulo acabar se classificando por ali. Então não vai ter muito o mérito, no caso nosso, vai ter que depender dos outros clubes. Então essas são as informações de hoje, pessoal. Nem nada assim muito grande também surgindo ultimamente, né? Então o que for surgir nos próximos dias certamente não deve ser coisa boa, tá? Isso pode ter certeza. Esse é o vídeo, um abração aí para vocês, até a próxima. Valeu, tamo junto!